Olá, meu nome é Valesca Soares Aguiar, sou professora do Centro Universitário Facens, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, e vou apresentar o trabalho desenvolvido lá. O trabalho, que foi desenvolvido no Centro Universitário Facens, tem o título Cálculo aplicado à engenharia agronômica, um relato de experiência utilizando a aprendizagem baseada em problemas. Bem, o professor da disciplina, o professor Isaías Aguiar Goldschmidt, e também tivemos o apoio da professora Sandra Bizarria Lopes Blumenthal. Bem, para começar a falar sobre esse relato de experiência usando aprendizagem baseada em problemas, é muito importante que a gente evidencie nesse momento inicial que o ensino hoje, o processo de aprendizagem, o processo de ensino, eles devem ser centralizados no aluno, devem acontecer dessa forma o processo de centralização justamente porque hoje nós sabemos que o aluno não é uma página em branco, não é uma tábula rasa, que simplesmente vai receber o conhecimento proveniente de uma pessoa detentora, entre aspas, de conhecimento, que seria o professor. Não, hoje nós sabemos, que o aluno, ele possui concepções prévias, ele possui experiência de vida, uma experiência escolar anterior, e todas essas experiências se acumulam, em sua história e fazem com que ele também traga um conhecimento para a sala de aula. E o seu conhecimento, juntamente com o conhecimento técnico do professor, que é o que está representando essa figura que vocês estão vendo na tela. Essa conexão de conhecimentos, essa conexão de ideias diferentes faz com que o aluno seja capaz de reconstruir o conhecimento científico, e não apenas conhecê-lo, não apenas saber o que ele é, se ele existe ou se ele não existe, mas principalmente saber aplicá-lo em situações reais, em problemas reais. Bem, nós temos aí uma figura que ilustra o uso da aprendizagem baseada em problemas, Então, são os alunos, não mais em um trabalho individual, mas sim um trabalho de aprendizagem baseada em problemas, um trabalho de uma aprendizagem baseada também em equipes colaborativas, Todos os alunos estão colaborando para a resolução de um dado problema que foi dado pelo professor, Então, a partir do momento que esse problema é dado, oferecido aos alunos pelo professor, isso significa que o professor teve uma intenção, ele estudou as várias etapas desse problema para que seja alcançado um objetivo comum, que é o objetivo de trabalho do conhecimento desse professor, tá? Então, para que esse objetivo seja alcançado, é necessário a troca de ideias, o compartilhamento de conhecimentos entre os alunos, para que eles consigam construir algo viável na resolução desse problema, dessa situação-problema. Bem, a aprendizagem baseada em problemas, ela contextualiza o conhecimento científico. Esse item é fundamental, para a gente concretizar a alfabetização científica na educação superior. Analisa situações, problemas reais, que pertencem à realidade do aluno, pertencem à realidade do professor, ou seja, pertencem à realidade da sociedade como um todo. Protagonismo discente no processo de aprendizagem. Então, como nós já falamos, já comentamos, a centralização do processo de ensino e de aprendizagem está no aluno. Estímulo ao processo de alfabetização científica, uma vez que o aluno não vai ter acesso apenas ao conhecimento da forma como ele é passado, por fórmulas, por equações matemáticas, mas sim aplicado, aplicado já a uma situação-problema, na resolução de uma situação-problema. Aprendizagem colaborativa, o estímulo à colaboração, e não ao individualismo, os alunos, eles tendem a compartilhar aquilo que eles sabem, e a partir do momento que eles compartilham, que eles trocam ideias entre eles criam um ambiente propício à construção de algo novo, aos conhecimentos se unirem, se agregarem para formar algo novo, algo melhor, algo mais concreto.
E, portanto, né, a transição, a migração dos alunos pelos diferentes níveis cognitivos de ordem superior. E quando a gente fala em nível cognitivo, nós estamos nos referindo à pirâmide de Bloom, né, a taxonomia de Bloom, que tem como nível inicial o conhecer, depois o entender, o aplicar, o analisar, o avaliar e o criar. São esses níveis que compõem a taxonomia de Bloom. Bem, a passagem por esses níveis, né, quando Bloom fez, né, propôs esse tipo de análise do conhecimento, era um processo de passagem linear, né? Primeiro o aluno tinha que se encontrar no nível do conhecimento, para então passar para o entender, para o aplicar, para o analisar, avaliar e finalmente chegar ao criar. Hoje nós sabemos que a passagem ela pode acontecer simultaneamente, o aluno ele pode se encontrar simultaneamente em um ou mais níveis do conhecimento, ele pode ser estimulado, inclusive, a fazer resgate de conhecimento, interpretação, aplicação e análise, todos ao mesmo tempo. Tá? E isso dá uma contribuição enorme, muito positiva, né, para a reconstrução do conhecimento científico, para a internalização desse conhecimento. Bem, então, baseado, né, nessa taxonomia de Bloom, né, como referencial teórico, baseado em todas as vantagens e contribuições positivas que a aprendizagem baseada em problemas, o PBL, pode nos fornecer, é que esse trabalho foi desenvolvido. Tá? Então, o problema dado, né, foi para a turminha de engenharia agronômica na disciplina de cálculo aplicado. Como o próprio nome diz, né, ele é aplicado a problemas da área da engenharia agronômica, então é uma disciplina muito interessante para fazer a aplicação total, né, completa da metodologia ativa por aprendizagem baseada em problemas. Então, nós temos aí na tela duas curvas, né, referentes a dois nutrientes, o nitrogênio e o potássio, e a variação da concentração desses nutrientes de acordo com a idade das plantas, né? Que plantas, né? Nesse caso aí, esse gráfico ele foi tirado, né, de um artigo que fala sobre a absorção de nutrientes pelo tomateiro cultivado sob condições de campo e de ambiente protegido, tá? Então, no caso aí do tomateiro, né, a planta em questão, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a gente tem as duas curvas, né? E os alunos deveriam saber, então, identificar em que idade, né? Qual é a idade das plantas quando a gente tem a situação de máxima absorção de nutrientes, tá? Que nutrientes? O nitrogênio e o potássio, tá? O potássio pela curva vermelha e o nitrogênio representado pela curva azul, tá? Então, para que o aluno, né, encontrasse qual é a situação de máxima absorção, ele poderia fazer inicialmente, né, o teste da derivada primeira, para saber se essas duas funções matemáticas apresentam pontos críticos, e uma vez identificado, né, a presença desses pontos críticos, eles partem para a derivada segunda, de forma que eles vão conseguir saber, né, se esse ponto, né, é positivo ou negativo, ou seja, um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, tá? Bem, e assim, né, fazendo a aplicação de uma ferramenta do cálculo, de uma ferramenta matemática, eles conseguem saber a idade das plantas, né, em que acontece a máxima absorção de nutrientes, ou seja, é um dos problemas, né, que foi apresentado a esses alunos ao longo do semestre da disciplina de cálculo aplicado, utilizando a metodologia de aprendizagem baseada em problemas, e a gente tem como dois fatores muito importantes na motivação, né? A motivação intrínseca e extrínseca dos alunos. Então, a própria situação de você ter um problema, isso já instiga, né? Já faz com que os alunos queiram buscar soluções, já faz com que eles queiram descobrir, né, que forma matemática, né, que eles poderiam aplicar, que ferramenta matemática eles poderiam utilizar para fazer a resolução desse problema, assim como também uma motivação do campo de trabalho deles, né? Do futuro campo, né, de trabalho deles, já que eles são estudantes da engenharia agronômica. Então, nós temos aqui uma foto, né, que reflete
o empenho desses alunos na resolução desses problemas, né? Que os motivou bastante, né? A participação nas aulas aumentou grandemente durante a aplicação de problemas dessa mesma linha de raciocínio. E podemos dizer, né, que o aumento do aprendizado discente pode ser constatado tanto pela elevação no índice de aprovação da disciplina, cálculo aplicado, diante do uso frequente da metodologia ABP ou PBL, né, em inglês, na abordagem de diferentes ferramentas matemáticas, como também pelo discurso discente registrado pelo professor, que também tinha um diário de campo, né, para fazer o registro das informações, ou seja, não era apenas a aplicação da atividade em si e a observação de como os alunos, né, desenvolviam essa atividade ao longo da aula, mas também havia o registro, né, aula a aula, de como acontecia a dinâmica, né, da aprendizagem baseada em problemas. Nesses discursos, os alunos destacaram a contribuição positiva do método empregado na motivação e na construção do conhecimento por meio da mediação do professor e do resgate de seus próprios conhecimentos prévios, facilitando em demasia o processo de aprendizagem. Então, mais uma vez, né, eles não partiram do nada. Né, os alunos já tinham conhecimento prévio, né, de matemática, que os auxiliou na construção de um novo conhecimento, né, que era passado tecnicamente pelo professor da disciplina, né, e reconstruído na situação problema. Então, no momento em que ele aplica o conhecimento, a gente pode dizer que esse aluno está no caminho, né, da alfabetização científica, que é muito mais importante, né, e faz muito mais sentido no ambiente educacional do que simplesmente a transmissão de fórmulas matemáticas, né? Ou mesmo de métodos de aplicação de fórmulas, né? O mais importante é o aluno reconhecer situações problemas, saber trabalhar com elas e por meio do compartilhamento de conhecimento, além do conhecimento proveniente do professor, o conhecimento técnico, né? Que veio do professor que estava fazendo toda a mediação do trabalho, o aluno foi capaz de construir o seu próprio conhecimento e identificar a sua área de aplicação. Bem, é isso. Agradeço muito a atenção de todos vocês.